Ok. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez, e obrigada pela presença, por fazerem parte dessa comunhão aqui de pessoas com o mesmo propósito, de olharmos de volta para nossa mente e decidirmos novamente pelo nosso ser. Então, nós estamos a aprender isso. E hoje, Jesus vai nos trazer, dentro do manual de professores, na quarta pergunta, que é: quais as características dos professores de Deus? Jesus descreve 10 características, e hoje nós vamos nos ater à primeira, que é o desenvolvimento da confiança. E antes, então, de iniciarmos, porque o próprio texto já tem uma própria introdução, antes de iniciar, já vamos direto para nós, como nós sempre temos feito, de estabelecermos a nossa meta para essa hora de estudo. Convido vocês, então, a me acompanharem. Quem quiser respirar pausadamente, profundamente. Isso para colocar a sua mente desperta para esse momento de agora, onde a nossa meta é colocarmos à disposição do Espírito Santo o melhor da nossa capacidade de aprender, porque é das suas lições que nós necessitamos para escaparmos das armadilhas que nós mesmos fizemos, dos auto-enganos que cometemos, que depois passamos a acreditar. O Espírito Santo que tem o discernimento sobre o que é nosso equívoco e o que é a verdade, que ele nos ensine a discernir também segundo a sua visão. E para isso, nós agora estabelecemos no nosso propósito que ele seja nosso condutor. E assim, diante da mentalidade do Espírito Santo, a nos acompanhar em nossos pensamentos, pela nossa decisão de que assim seja, nós estamos prontos para vermos o que Jesus tem a nos falar sobre características dos professores de Deus. E certamente ele as traz, não é para julgar ou para nós julgarmos quem as tem ou quem não as possui, mas para servirem de guia, e dentro dessas características nós mesmos conseguimos aferir com mais nitidez o nosso estado mental. Então, é útil, muito útil, nós vermos o que Jesus tem a nos trazer aqui. E antes de falar, então, da primeira característica, na descrição geral, ele nos diz, aqui no primeiro parágrafo: os traços superficiais dos professores de Deus não são de modo algum parecidos. Então, olhando do lado de fora, olhando com a vista física, os professores de Deus, eles podem ser totalmente opostos entre si, não se parecerem em nada de um para com o outro. Eles não são parecidos aos olhos do corpo, vêm de origens muito diferentes, suas experiências do mundo variam muito e suas personalidades superficiais são bastante distintas. Então, já podemos compreender aqui que para ser professor de Deus não tem nada a ver com a imagem projetada da figura ou da personalidade, da ideia da individualidade que nós temos ainda como crença do ego dentro de nós. Porque não existe uma única teologia
que abrange o mundo. As teologias nunca poderão ser as mesmas, porque no fracionamento nós viemos a ter características diferentes. E o Espírito Santo utiliza do mesmo conteúdo, que é igual a todos, que o Filho de Deus permanece como Deus o criou, e este é o nosso ser. Isso ele ensina de muitas maneiras diferentes e para pessoas diferentes. Então, obviamente, os professores de Deus, aparentemente, eles também são diferentes. Quem buscar características externas pode se perder nesse labirinto porque vai tentar fazer um comparativo e aí perderá a essência, que é o pensamento corrigido na mente. Mas Jesus aqui ele vai falando dos professores, de como que eles vêm a se tornar professores. Por isso que ele diz que nos primeiros estágios de seu trabalho como professores de Deus, ainda não adquiriram as características mais profundas que os estabelecerão como o que são. Então, embora que os professores sejam muito diferentes, certas características, à medida que o aprendizado vai avançando e os professores vão largando das crenças, eles começam a ter características em comum, que à medida que vão fortalecendo a sua decisão a favor do Cristo e largando a sua decisão pelo ego, eles começam a ter essas características cada vez mais, essas que Jesus vai apresentar, cada vez mais em comum. Deus dá dádivas especiais aos seus professores porque eles têm um papel especial no seu plano para a expiação. Aqui, embora que seja de maneira figurada, descrito que Deus dá dádivas aos seus professores, então, e aqui seus professores, ele está se referindo a quem está colocando a sua mente para a cura, e é uma linguagem que não é exatamente ao pé da letra, porque Deus não sabe do conteúdo, mas o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus. Então, como que Jesus nos ensinaria o que está além das palavras, se não usar palavras? Então, podemos compreender aqui o que ele está nos dizendo do quanto nós somos abençoados pelo próprio Pai, por Deus, ou pelo Espírito Santo, pela mente certa, quando aceitamos o nosso papel como professores, e isso faz parte do plano de expiação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa desses canais para ensinar, primeiramente, a cada um que é um canal e depois também a seus irmãos sobre a expiação. A sua especialidade é, obviamente, apenas temporária. Essas características, elas são temporárias, obviamente, porque o próprio ser não é isso que parece estar aqui aprendendo. Mas enquanto parecer que está aqui aprendendo, essas características vêm a fazer parte do nosso mundo. Assim como o perdão, por enquanto, faz parte, mas na realidade do Cristo, do céu, o perdão é impossível porque nunca houve condenação. Então, assim também as características. O Filho de Deus, o Cristo que nós temos, não tem essas características, mas os professores de Deus, temporariamente, começam a apresentar essas características, até chegar o momento deles irem além das características. Essas dádivas especiais, nascidas no relacionamento santo para o qual a situação de ensino-aprendizado está dirigida, vêm a ser características de todos os professores de Deus que tenham avançado no seu próprio aprendizado. Então, essas características, todos que seguem o curso de Jesus, que vão desenvolvendo a sua mente para aceitar cada vez
mas somente a verdade e não mais aquilo que acreditavam em seu autoconceito, e enquanto vão avançando nesse aprendizado, essas características se tornam cada vez mais em comum. E nesse aspecto, todos eles se parecem. Então, todos os professores, embora venham em tempos diferentes, personalidades diferentes, de mundos diferentes, essas características eles têm em comum. Todas as diferenças entre os filhos de Deus são temporárias. Entretanto, no tempo, pode-se dizer que os professores de Deus avançados têm as seguintes características. Então, embora as diferenças, não haja diferença, porque o Cristo é um só, mas nós estamos falando aqui da sala de aula. Isso aqui é antes do reconhecimento da unicidade total e para a nossa aprendizagem. Então, é um recurso de aprendizagem temporário e todos os professores de Deus, todos aqueles que decidem não ver mais o seu irmão separado de si ou diferenciado de si, quem assim em sua mente aceita o irmão, ele se torna um professor de Deus e ele vem a ter cada vez mais essas características. E hoje, então, vamos falar da confiança, o quanto a confiança ela vai crescendo em relação a quem é o irmão, e isso obviamente traz de volta a certeza de quem nós somos, e, e essa confiança, então, Jesus traz, então, na primeira descrição. Nós vamos ver primeiro o que ele diz na confiança e depois os estágios de como que ela se desenvolve ao longo da aprendizagem. Então, a confiança, esse é o fundamento no qual repousa a sua capacidade de cumprir a função que lhes cabe. Então, sem confiança, o professor de Deus não conseguiria cumprir com o seu papel que lhe cabe, que é de permitir a sua cura se ele não confiasse no que ele está aprendendo. Então, a confiança é o primeiro passo que se inicia a desenvolver quando o professor de Deus toma a decisão de voltar a se reconhecer quem ele é, mas ele ainda não tomou a decisão de largar aquilo que ele não é. Então, ele está na aprendizagem, ele voltou a sua mente em direção a Deus. E aí, a primeira coisa que lhe vem é o aumento da confiança para continuar nisso que ele decidiu, nesse caminho que é voltado novamente a Deus. A percepção é o resultado do aprendizado. Então, isso é um fato. Nós aprendemos esse mundo aqui. Nós não o fizemos, ou nós não o criamos, mas nós fizemos ele, projetamos ele, aprendendo a ser esse mundo. Então, nós aprendemos algo diferente de Deus e por isso que aprendemos na nossa mente ainda uma ilusão, mas aprendemos sobre essa ilusão, tornamos ela real para nós e a projetamos e agora percebemos aquilo que aprendemos, que é esse mundo. De fato, percepção é aprendizado, posto que causa e efeito nunca estão separados. Então, conhecimento é criação. Conhecer e criar não há como separar. Assim como não temos como separar percepção de aprendizado. Aprender ainda está dentro do nível de aprendizado, de percepção. Os professores de Deus têm confiança no mundo porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou.
Então, a primeira causa que faz com que os professores de Deus desenvolvam a confiança nos seus irmãos e no mundo é porque eles deixam de dar realidade ao medo, porque eles aprenderam que o mundo não é governado por ele próprio, pelas leis estabelecidas dentro do mundo. Aparentemente, enquanto isso não é percebido dentro da mente, o mundo é um lugar de medo, porque ele foi projetado a partir da mentalidade que estava em medo. Mas como professor de Deus, ele vem a ser um aprendiz e ele aceita que quem fez o mundo não é o próprio mundo, mas é um pensamento nosso que o está governando, então o mundo já não lhe causa mais esse medo. Então ele começa a desenvolver a sua confiança através de olhar, de ver de volta o mundo que ele fez. Falando ainda o mundo, ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. Então, o mundo é governado, na verdade, pelo poder da nossa mente, que está em cada um de nós, mas que não é de nós. Vem do próprio Deus o poder, a fonte criadora, que, no caso do mundo, é utilizada de maneira invertida, e por isso que o mundo causa medo. Mas ainda assim, o mundo não tem poder sobre a mente. É a mente que determinou o que o mundo vai vivenciar. Então, o poder não está no mundo, está na mente. E a mente, ela tem o próprio poder de Deus se ela escolhe ver ao mundo através desse poder, e não mais pelo poder de uma crença, não mais através do poder que veio da crença de separação, que fez com que ela tivesse medo na mente, medo de Deus, e a partir desse medo projetasse o medo para o mundo. Então, quando essa percepção é corrigida, ela também, essa mente, deixa de ter medo do mundo. É esse poder que mantém todas as coisas a salvo. É através desse poder que os professores de Deus olham para um mundo perdoado. Então, graças à fonte ser só amor e nós ainda sermos um com essa fonte, nós agora, os professores de Deus, podem olhar de volta para o mundo ou pensar o mundo perdoado, totalmente liberado daquilo que havia sido projetado para ele ser. Então, o medo desaparece. E assim o mundo passa a ser um lar feliz, temporário, uma sala de aula, porém feliz. Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada um outra vez. Quem uma vez alcançou um vislumbre desse poder que está acima de qualquer coisa aqui do mundo, que é o poder da unicidade, nunca mais venha a ter medo das coisas dentro do mundo, porque essas coisas não enganam mais. A falsidade passa a ser visto como algo falso, já não se engana mais. E por isso que não volta mais a acreditar na pequenez, porque vem a ter certeza do que é a força, do que é o poder. Então a confiança automaticamente volta a fazer parte da mente. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal, quando lhe foi dado o grande poder da águia? Quem voltaria a acreditar nos pequenos pensamentos separados do ego, quando lhe é dado pensar a liberação de tudo através dos pensamentos do Espírito Santo?
Então, quem já experimentou os voos altos da águia não vai escolher um pardal novamente. Então, assim, a nossa mente, uma vez experienciada, o poder da mente do Espírito Santo, não há mais forma alguma da mente se enganar e voltar a querer apenas o pequeno. E quem colocaria sua fé nas pobres oferendas do ego, quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si? Quem voltaria a querer um baú esvaziado e pobre quando Deus oferece um tesouro para nós? O que é que os induz a fazer a transição? Então, o que é que nos faz escolher as dádivas de Deus ou o poder da águia em vez de permanecer pequeno como o voo do pardal ou como uma pequena oferenda do ego? Então, o que nos faz fazer essa transição, essa escolha, isso é gradativamente aprendido. E a forma de aprender, Jesus traz aqui uma classificação bem ampla, em forma de 6 estágios, que nós vamos ver aqui na sequência, que é da letra A, o desenvolvimento da confiança. Então, como que essa confiança que no estágio mais avançado vai nos comprovar que nós nunca deixamos o Cristo, que nós não estamos aqui, mas que que tem o seu ponto de partida numa mente individual que acredita que se separou de Deus. Então, há estágios nesse desenvolvimento. E Jesus aqui ele vai nos trazer eles descritos em forma de 6 estágios ou 6 períodos, de como que a nossa confiança se desenvolve à medida que nós vamos aceitando a mudança na nossa mente, à medida que a nossa mentalidade vai mudando, à medida que a certeza, que a confiança no ser Cristo, a confiança em Deus vai aumentando. Nós vamos, todos que fazem esse estágio, eles têm em comum, então, esses períodos. E Jesus começa aqui a descrever o primeiro. Então, em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Então, a primeira coisa que acontece quando um ser que acreditava totalmente no mundo, ou acreditava no ego, ou acreditava na individualidade, ou acreditava no ser físico e psicológico, e ele vem a se colocar em disponibilidade para aprender novamente sobre o seu ser, a primeira coisa que acontece na mente dele, ou na nossa mente, é esse período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Então, não é doloroso nós desfazermos o antigo, mas apegos ao antigo e ideias de sacrifício fazem com que pareça que nós estamos sendo pedidos a fazer sacrifícios, e aí é dolorido, não é natural, mas na maioria das vezes acontece assim, por questão da própria resistência nossa em aceitar a mudança. Se aceitássemos elas prontamente, não haveria sofrimento ou não haveria esse período doloroso da primeira mudança. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e, inicialmente, é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Então, quando começamos a aprender, por exemplo, que o mundo não é real,
que as coisas que nós valorizamos não é real. Então, isso deveria trazer de imediato já um alívio, mas muitas vezes, enquanto houver apego, enquanto isso ainda é um tesouro para nós, é natural que nós venhamos a sentir dor, como se nós fôssemos convidados a largar disso, como se nós fôssemos levados a abrir mão de algo que nós ainda queremos. Ainda queremos a individualidade, ainda queremos o corpo físico e psicológico, ainda queremos o mundo projetado aqui, apenas, na verdade, nós só não queríamos a dor dentro dele. Então, esse pensamento apegado ainda às coisas equivocadas fazem com que o período de desfazer, de aprender que aquilo que não é nada não é real, então, e que isso seja doloroso. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Então, para nós aprendermos que não existe valor nas projeções ou naquilo que é nada, se nós ainda estamos olhando com a mentalidade antiga, se não estamos ainda somente com a mentalidade nova, estamos dando o primeiro passo, nos abrindo para isso. Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. Então, por que que a mudança é só internamente? Porque não existe nada externo. Mas para a mente que acredita que está aqui, ela olha ao seu redor e vê muitas coisas externas. E quando lhe é dado esse período de desfazer essa crença de que existe algo separado dela, esse rompimento dessa crença, ele é interno, mas pela confusão de ainda querer as coisas externas, ela ainda não está pronta para fazer essa mudança totalmente só na mente. E aí parece que coisas externas também precisam mudar, como ele diz aqui, ó. E assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Eventualmente, alguns alunos sentem que aquela vida de antes aparentemente agora não serve mais e eles devem mudá-la. Por que deveriam mudar? Porque ainda não chegaram no período ou no estágio de perceber que toda mudança é apenas na mente e não no físico. E enquanto isso não é compreendido, eventualmente mudanças físicas acontecem, porque o Espírito Santo, como nosso professor, sabe que essa mudança será útil para a aprendizagem. Apenas isso, não para tornar o nosso mundo melhor, não para que nós venhamos a acreditar no Espírito Santo como um mágico que vai mudar a nossa vida, mas porque essa mudança, então, vai permitir que a aprendizagem para a mente aconteça de maneira mais rápida ou de forma útil. Como ele diz aqui, então, no 437, essas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio, ou estágio. Então, apenas isso é que conta. Se houver um impulso, sentir que alguma coisa externa mudou, o foco não está nessa mudança, mas na utilidade que isso teve para que a mente continuasse a sua jornada rumo à confiança total no seu ser. Então, o que conta é apenas isso. Foi útil, só isso. Nada da forma importa, mas o conteúdo de ter sido útil. Então, e uma vez compreendido isso, não é mais preciso mudanças, porque aí entra um segundo estágio. Então, o primeiro, que não deveria ser doloroso, mas eventualmente é sentido assim, de um momento ou de outro, todos o sentem,
e eventualmente alguma mudança externa possa acontecer. Ou não também, porque a mudança externa ela é só na medida em que ainda não se compreendeu que a mudança é interna. Compreendido isso, não faz mais sentido algum esperar por mudanças externas. Então, isso compreendido, vem o segundo estágio do desenvolvimento da confiança, que é, como Jesus escreve aqui no quarto parágrafo, em seguida, o professor de Deus tem que atravessar um período de seleção. Isso é sempre um tanto difícil, porque, tendo aprendido que as mudanças na sua vida são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas as coisas, considerando se elas são mais ou menos úteis. Então, esse período de seleção, de olhar todos os acontecimentos de volta e ver para que serve isso. Se eu pensar assim, ou se eu fizer assim, ou eu estou fazendo isso, a partir da mentalidade da cura, isso vai ser útil para a cura, ou eu estou reforçando a separação? Eu estou com isso defendendo uma crença de um ser individual. Então, essa seleção, saber discernir o que é para o desenvolvimento da minha confiança rumo ao Cristo que eu sou, ou se eu estou, na verdade, fugindo da dor, mas e através disso protegendo a crença de que eu sou um ser separado. Então, esse período de seleção começa. Nós começamos a olhar para tudo de volta a partir dessa ótica, a partir desse discernimento. E ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte das coisas que antes valorizava, apenas dificultarão a sua capacidade de transferir o que aprendeu para novas situações, na medida em que surgirem. Então, começa a mudar o pensamento, a ver que formas anteriores de pensar já, já não servem mais agora, porque elas não serão úteis para a volta da consciência do Cristo. Tendo valorizado o que realmente não tem valor, ele não vai generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. Então, volta lá naquele primeiro desfazer. Se tiver a ideia de sacrifício, não vai ver que mentalmente isso não tem valor. Então, isso sobre os relacionamentos e os acontecimentos e todas as coisas que fazem parte do contexto físico e psicológico nosso aqui. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. Então, a palavra valor não se aplica a nada além disso. Então, esse acontecimento, para que serve? Para ser perdoado e para que a lembrança do Cristo, que esse acontecimento obscureceu na nossa mente, volte a estar presente na nossa consciência. Então, isso é útil. E se, por outro lado, não estiver disposta a perdoar e quiser permanecer valorizando isso, não será útil para transferir a confiança em cima da realidade. Então, esse discernimento, este é o período de seleção. Aprender a ver em cada fato, em cada acontecimento, em cada coisa, em cada relacionamento, a parte útil que isso me traz. Então, aprendendo a fazer esse discernimento e escolhendo só a favor do ser, a favor da paz, a favor de Deus, a favor de ser útil,
para o desenvolvimento da confiança, nós passamos para, uma vez fazendo isso, estando ciente disso, podemos passar para o terceiro estágio, ou seja, estando nesse segundo estágio, necessariamente precisa vir esse terceiro. E o terceiro estágio, pelo qual o professor de Deus tem que passar, pode ser chamado de um período de abandono. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Então, aqui ainda seria que nem lá no primeiro estágio. Se eu achar que abandonar alguma coisa que não tenha valor ainda tenha importância para mim, esse estágio trará grandes conflitos mentais. Será difícil de seguir adiante sem vivenciar esses conflitos. Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Então, é muito difícil escapar inteiramente disso. Em algum momento, todos, alguns de forma mais intensa, outros menos intensa, mas todos vivenciam esse conflito de abandonar aquilo que não tem valor, abandonar aquilo que não é útil, porque ainda tem os seus apegos, ainda tem aquele mesmo pensamento que se sentiu atraído pela separação e por esse mundo separado, ainda continua tendo um certo grau de atração. E agora largar tudo que não tem valor parece ser assim um passo que muitas vezes parece ser até além das forças momentâneas. Então, por isso, conflito. Nesse período de abandono, abandonar o que não tem valor e permanecer ou valorizar aquilo que de fato é útil. Não há, porém, nenhum sentido, então nós vimos que poucos professores escapam disso inteiramente sem conflito. Não há, porém, nenhum sentido em separar o que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Portanto, o período intermediário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros interesses em nome da verdade. Então, não faz sentido nós fazer esse período anterior, que é o período de seleção, separar o que é útil do que não é útil para a cura da mente, se nós não vamos abandonar aquilo que não é útil. Seria como nós separarmos em casa o lixo daquilo que ainda vamos utilizar e não abandonar aquilo que consideramos lixo. Então, não fizemos nada com essa seleção, ela não teve valor. Então, realmente, embora que possa parecer trazer conflito, isso é uma coisa temporária. O conflito vai se extinguir no momento que nós fizermos esse abandono. É só o apego a não fazer o abandono é que traz conflito. Falando ainda nesse período, o professor de Deus, ele ainda não se deu conta de quão totalmente impossível seria tal exigência. Então, de haver sacrifício. Não é um sacrifício abandonar aquilo que não tem valor. Não é nenhum sacrifício ser solicitado a permitir que alguém leve o lixo embora. Pelo contrário, isso deveria ser sempre um motivo de alegria e não de sacrifício. Então, é totalmente impossível haver sacrifício quando somos solicitados a abandonar aquilo que nós mesmos já reconhecemos, junto com a mente do Espírito Santo, que não tem mais utilidade para a mentalidade, para o desenvolvimento da confiança da nossa mentalidade rumo à identificação como Cristo. Ele só pode aprender isso na medida em que, de fato, desiste do que não tem valor. É a única forma de aprender. Ficar relutante entre abandonar e
Procrastinar essa decisão de abandonar não vai ensinar que isso não tem valor. A única forma de aprender que aquilo que não é útil para a salvação ou para a transferência da nossa mente de volta para a consciência de Cristo, aquilo que não é útil para isso não tem valor, a única forma de aprendermos isso é abandonando isso. É assim que vamos superar isso. Através disso, aprende que aonde antecipou dor, acha, ao contrário, uma feliz leveza de coração. Então, quando de fato larga aquilo que não tem utilidade, qual embora que antes parecia ser um sacrifício, de repente descobre-se numa feliz tomada de consciência de que onde antes não estava largando, porque estava antecipando dor, agora, feito isso, descobre uma leveza no coração em lugar da dor. Onde pensou que algo lhe estava sendo pedido, acha uma dádiva concedida a ele. Naquilo que achava que era um sacrifício, ele, quando o faz, quando abandona, descobre uma bênção. Então, como que poderia ser ruim ou pesado abandonar aquilo que não tem valor? Então, este é o terceiro estágio, e depois disso aprendido, depois de superado, vem o quarto que, como Jesus descreve aqui no 6, agora vem um período de assentamento. Então, uma vez diferenciando o que tem utilidade do que não tem e largando o que não tem, ele começa a assentar aquilo que tem valor. Este é um período de quietude, no qual o professor de Deus descansa um pouco em certa paz. Então, aqui ele já não está mais enganado quanto aquilo que não lhe é útil para a sua mente, para voltar a ter a total confiança no Cristo e em Deus. E nesse novo período que ele está assentando, que ele está fortalecendo isso, ele passa por um período de certa paz. Agora ele consolida seu aprendizado. Então, aqui ele tem agora condições de completar ou de consolidar esse aprendizado, mas num nível já mais avançado e sem o medo, sem a ideia de sacrifício. Então, aqui o aprendizado, ele vem a ser a única coisa que ele almeja e que ele e que lhe dá alegria. É o seu único desejo, porque sabe que isso é o que lhe traz paz, que lhe traz alegria. O potencial disso é literalmente assombroso, e o professor de Deus está agora em um ponto do seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. O professor de Deus não volta mais atrás e não quer mais outra coisa. Daqui ele só quer seguir adiante. Agora o seu tesouro está colocado apenas na verdade, em seguir desobstruindo aquilo que ainda está impedindo a consciência total do Cristo que ele é. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples ou óbvio. Então, é esse o pensamento, é baseado nisso que é a atitude do professor de Deus quando ele se encontra no seu desenvolvimento da confiança, num período de assentamento. Nesse período, então, ele desiste daquilo que ele não quer. Ele não quer a separação do irmão, ele não quer atacar o irmão, ele não quer dar realidade à crença de separação de Deus, e ele guarda apenas aquilo que ele quer. Ele guarda a visão que o Espírito Santo lhe dá do seu irmão, ele guarda
todas informações do pensamento do Espírito Santo que lhe asseguram que ele ainda permanece como Deus o criou. Enfim, ele sabe o que ele quer, e isso é muito óbvio, muito fácil de reconhecer. E como Jesus diz, e como é fácil de se fazer. O professor de Deus necessita desse período de pausa. É um período de assentamento, é um período de pausa, é um período onde aparentemente nós ainda vivenciamos aqui no mundo, fizemos as coisas do mundo, somos os seres comportamentais daqui, mas na nossa mente nós estamos aprendendo a valorizar isso. Então, nós precisamos agora, para uma mente que antes vivenciou o conflito, precisa desse período de paz, de certa paz, porque ainda não é a paz completa, ainda há aprendizagem, mas precisa dessa pausa. Então, precisa desse tempo, até mesmo para seguir adiante, porque ele não chegou ao fim da jornada ainda. Como Jesus aqui vai explicar. O professor de Deus necessita, então, desse período de pausa, contudo, ele ainda não veio tão longe quanto imagina. Este ainda não é o fim da jornada. Então, já ter acessado essa paz ainda não é a paz do céu, ainda não é o desfazer completo de todos os equívocos da mente. Então, ele ainda tem uma aprendizagem, ainda há outros dois estágios que o desenvolvimento da confiança passa. Então, porque a primeira sensação desse período de assentamento é de que cheguei lá, aqui estou em casa. E de fato é muito bom, mas é como ele diz aqui, é uma pausa, não é o fim da jornada. É como nós subirmos numa montanha e no meio do caminho encontrarmos um lugar para um descanso por um período, porque não conseguiríamos completar a jornada sem esse descanso, sem renovar as energias. Então, essa pausa serve para isso. No entanto, quando estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Então, nesse período de pausa, nós encontramos quem são companheiros poderosos? São os irmãos nossos que também já têm a mentalidade desenvolvida, que já têm a confiança da paz, e eles podem, inclusive, já estarem em estágios avançados, e eles nos estendem a mão. Então, ninguém segue daqui em diante sozinho. Até aqui ele pode ter vindo acreditando ser um ser individual, fazendo uma jornada. Mas aqui ele começa a aprender que não existe mente individual e ele recebe de todas as mentes já despertas e que estão no mesmo estágio e adiante já de estágio, como companheiro para seguir o restante do desenvolvimento junto a ele. Então, ninguém segue desse período aqui adiante sozinho. Agora ele descansa um pouco e os reúne, esses companheiros, esses pensamentos que vão conosco, dos que também já têm essa mentalidade, ele os reúne antes de prosseguir. Daqui para frente, ele não irá sozinho. Então, aqui ele já se reconhece nos irmãos que já têm também a mentalidade corrigida e seguem juntos, sabendo que são um. E alcançando, então, esse estágio de assentamento, quando já está na mentalidade que fez essa pausa, que se assegurou nisso, que fortaleceu sua confiança, que agora já não se sente sozinho, porque sabe que pode confiar com irmãos com pensamentos poderosos que não se equivocam mais e que por isso ele não
não tem mais como cair, porque ele não está sozinho nisso. Quando atingir esse estágio e for adiante, vem então o quinto estágio que Jesus descreve, que é o próximo estágio, é de fato um período de desassentamento. Então, o assentamento, ele firmou-se nessa mentalidade de Cristo. O desassentamento é um desfazer, porque até então ele achava que ele era uma individualidade e via fora de si os companheiros. Então, vem esse desfazer desse autoconceito. Agora que até o quarto estágio era ainda uma consciência individual, agora vem a se desfazer essa identidade individual. Então, por isso que agora vem um período de desassentamento, de desfazer. Agora, o professor de Deus tem que compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor, porque antes ele ainda fazia acreditando numa consciência individual. Agora ele reconhece que, como Cristo, nem sequer esse conhecimento de uma ideia individual faz sentido. Então, de fato, ele não tinha como saber o que tinha valor e o que não tinha. Ele, como Cristo, como parte da mente de Cristo, mas que ainda, aqui no equívoco, precisa desenvolver a confiança. Tudo que realmente aprendeu até aqui foi que não queria o que não tinha valor e de fato, queria o que tinha. Então, ele aprendeu essa honestidade, que ele realmente quer apenas as coisas que têm valor e não quer as que não têm. Mas, como consciência individual, não sabia ainda o que é que realmente tem valor. Então, esse desfazer da individualidade e essa consciência mais abstrata, mais ampla, que transcende esse pensamento individual. Apesar disso, sua própria seleção foi sem significado no sentido dele ensinar a diferença. Então, até no estágio anterior, o pensamento que ele tinha, na verdade, não lhe mostrava ainda o que vinha pela frente ou a sua realidade. Então, por isso que a própria seleção, que foi útil nos estágios anteriores, não teria chegado até aqui sem tê-los feito, mas eles não serviram para lhe ensinar o que de fato tem valor para o seu ser, para o Cristo, não mais para uma ideia de consciência individual. A ideia de sacrifício, tão central no seu próprio sistema de pensamento, fez com que fosse impossível para ele julgar. Então, nos estágios anteriores, a ideia de sacrifício sempre está relacionada à crença de separação ainda, de ser alguém separado, ou de ser algo separado. Mesmo querendo ser um Cristo, mas querendo ser um Cristo e também uma individualidade. Então, isso engendrava ideias de sacrifício, e assim, ele, dentro dos estágios anteriores, dentro desse conceito, foi impossível a ele julgar o que de fato tem valor do que não tem. Ele pensou ter aprendido a disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. Então, a disponibilidade de voltar-se somente para a unicidade é totalmente diferente do que a disponibilidade que ainda Jesus nos pede nos estágios anteriores, para que o Espírito Santo seja nosso professor, mas é tido como sendo algo separado de nós, o Espírito Santo, como sendo nós um ser e o Espírito Santo o professor. Aqui, essa disponibilidade para o Espírito Santo externo não tem mais sentido.
Então, realmente se compreende nesse estágio que não se compreende para que serve a disponibilidade da mente. E agora tem que atingir um estado que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado todo julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Então, precisa abandonar totalmente a ideia de uma individualidade ou de um beneficiário próprio e seguir apenas sobre o que a mente quer, o que, o que a mente que está desenvolvendo a sua confiança em saber-se novamente o Cristo, o que ela realmente quer que venha de cada circunstância. Se cada passo nessa direção não fosse tão fortemente reforçado, seria de fato muito duro. Então, se cada passo desses estágios não fosse tão fortemente reforçado, se Jesus não trabalhasse ou não nos colocasse tão claramente, se nós não fôssemos levados a trabalhar tão firmemente cada estágio, chegando aqui nesse estágio de desassentamento, de finalmente largar todas as coisas do mundo, estando ainda no mundo, seria muito difícil. Então, por isso que se fala em jornada, se fala em aprender cada passo em direção ao que nós realmente queremos e fortalecer muito isso. Então, trabalhar muito cada passo com o perdão, com o Espírito Santo, com a disponibilidade para chegar aqui na leveza e fazer isso na maior leveza. E uma vez, então, chegado nesse quinto estágio de desassentamento, numa consciência já mais ampla, que vê que ainda aparentemente está na individualidade, mas já se sabe que ela não é individual, e ela apenas está a favor do ser Cristo e de Deus, e larga todo o restante. Quando estiver compreendido que está nesse estágio, vem então o sexto estágio do desenvolvimento da confiança que Jesus nos descreve aqui. Finalmente, há um período de consecução. Então, aqui há um período de conclusão, de largar totalmente do ego, de estar aqui. É o que nós conhecemos como os iluminados aqui na Terra, como Jesus fez, como muitos outros, como todos que já largaram do ego fizeram. É esse período de consecução. É aqui que o aprendizado é consolidado. Agora, o que antes era visto como meras sombras, vem a ser conquistas com as quais se pode contar em todas as emergências, bem como nos momentos tranquilos. Então, aqueles instantes santos que agora são no estágio da mente, que ainda acredita em individualidade, os instantes santos são apenas, vêm como sombras do que o Espírito Santo nos traz, agora isso é visto de maneira clara e constante. Agora, as tentações são apenas sombras, é em o inverso. Agora, a mente, ela sabe que pode contar com esse pensamento corrigido em cima de todas as emergências, bem como em todos os momentos tranquilos. Diríamos aqui, tanto nas aparentes situações de ensino-aprendizado ou de relacionamentos de alegria ou de transtornos, a segurança da mente é total. Então, ela não se engana mais, ela não é mais, ela
sequer ainda recua diante de uma tentação. Ela apenas olha para a tentação e vê a falsidade dela, não se engana mais. Então, ela conta com essa conquista sólida na sua mente. De fato, o seu resultado é a tranquilidade. A mente agora só vivencia ainda a tranquilidade porque ela já não tem mais nenhum equívoco dentro de si. O resultado do aprendizado honesto, da consistência do pensamento e da transferência total. Então, é isso que acontece nessa consecução, nesse último estágio, que vem a ser aqui o mundo real, o sonho feliz. É quando existe uma consistência de pensamento e uma transferência total da mente que ainda antes dividia-se entre uma individualidade e agora ela volta-se totalmente para a confiança no Cristo e já não se engana mais absolutamente com o que é o nada. Esse é o estádio da paz real, pois aqui reflete-se inteiramente o estado do céu. Aqui o ego já não entra mais. Então, aqui é o estágio final, é o mundo real, o sonho feliz. Daqui em diante, o caminho para o céu é fácil e está aberto. De fato, é aqui, o próprio céu é aqui. Quem poderia querer ir a qualquer lugar se a paz já está completa? Então, nesse estágio de paz completa, quem ainda pensaria que existe algo a ser alcançado? E quem buscaria trocar a tranquilidade por algo mais desejável? O que poderia ser mais desejável do que isso? Então, este é o último estágio, e Jesus já descreveu em outros lugares que Deus dá o último passo, transformando esta percepção acurada em conhecimento. Então, isto é o que Jesus nos trouxe aqui sobre como que a nossa confiança no ser Cristo se desenvolve através da nossa aprendizagem aqui, desde o estágio que nós viemos sem saber que nós estávamos com a mente totalmente identificada no ego, até ao estágio onde largamos totalmente o ego, o sonho ilusório da separação, e voltamos totalmente à mente de Cristo, à unicidade com o Espírito Santo, à unicidade com os pensamentos do próprio Pai. Com isso, também concluo aqui a leitura desta sessão e semana que vem seguiremos as próximas características que os professores de Deus têm em comum. Mas estamos aqui na interação. Alguém gostaria de colaborar aqui, de iniciar a nossa interação? O Wagner, por favor, é só abrir o microfone. Sim. Oi. Eu estou com uma dúvida aqui, que são 6 estágios, né? 6 estágios. E me Jesus pareceu... coloca amplamente aqui em 6 estágios, sim. Sim. E aí eu me lembrei que no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, na história da criação, né? Se fala em 6 dias. E fiquei imaginando se tivesse alguma relação, se tem alguma correspondência entre esses primeiros escritos, né, da Bíblia. Por que eu penso isso? Estou com dúvida por quê? Porque, a princípio, assim, quando eu lia essas primeiras palavras da Bíblia, eu achava muito estranho, muito esquisito. Eu achava que não tinha nada a ver, sabe?
E cheguei a consultar teólogos, pessoas que para me explicar o que significava aquilo que estava escrito lá, eu não conseguia uma clareza sobre isso. Mas depois de muita pesquisa e um certo tempo, eu soube que esses 6 dias não se referem à criação material, nem à criação do universo, na criação da natureza, até chegar no homem. Que não significa isso. Esses 6 dias, que aparentemente ali parece que é a criação do universo e do mundo material, na realidade significa a evolução do homem, aqui os estágios da evolução espiritual do homem. Então me pareceu haver uma correspondência com isso. Será que faz sentido isso, Indy? Vou responder dentro fazendo uma pergunta dentro aqui do que nós aprendemos hoje. É útil pensar essa correlação? Se for útil para voltar a mente à correção, então é válido. Mas se for para se apegar a ideias antigas, a tentar compreender a forma de como que o ego fez aqui, o incompreensível, tentar denominar estágios dentro desse nada que vai ser desfeito, então não é útil. Então, a resposta está na sua utilidade. E o Espírito Santo sabe nos conduzir, se for útil, essa correlação para seguir no desenvolvimento da confiança no ser que nós somos e de que nunca houve um mundo criado nem nessa forma simbólica de 6 dias ou de desenvolvimento, porque o nada não pode ter estágios. Mas se de alguma forma a mente ainda necessitar disso para desenvolver a sua confiança, então, sendo útil que seja. Perfeito. Obrigado, hein? Dayana, por favor, só abrir o microfone. Eu senti forte que, para mim, ficou claro que a vinda de Jesus é realmente na mente. A revolução que ele vem fazer é a segunda vinda dele na nossa mente. É isso que eu senti forte aqui para mim. Total. Jesus diz isso no livro todo. A revolução é na mente. Sim. Obrigada por nos relembrar. Mais alguém gostaria de trazer uma participação? João, por favor. Ing, eu sinto que esse texto, ele está trazendo uma coisa que é fundamental para a gente compreender, que nós não estamos sentindo medo por ter que soltar alguma coisa. Aqui, eu sinto que na explicação dos 3 primeiros estágios, principalmente, ele está reforçando que eu estou sentindo medo porque não estou soltando alguma coisa. Então, o medo, ele está vindo do meu... Isso. Ele está vindo do meu apego a ainda. Coisa que não existe. Exato, porque nós temos a parte da mente, nós estamos em conflito, tem a atração do amor que quer a cura, mas ainda não largamos totalmente o nosso apego ao falso tesouro, que é no mundo aqui. E o medo, ele só é medo porque isso que você salientou aqui, porque não quero largar. Se eu aceitasse, reconhecer que o que não é nada não tem valor, não haveria medo. Como que haveria medo de largar algo que eu não quero? Bem lembrado, assim, bem atentado a esse fato. E eu sinto que essa é uma das armadilhas que a gente demora para compreender no começo, porque assim, quando a gente está olhando, Jesus fala, né? Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Aí você vai olhar para fora e vai reconhecer que realmente nada do que eu vejo significa coisa alguma. Aí o medo se projeta na frente como se eu realmente fosse perder alguma coisa, como se fosse me faltar, como se eu fosse ficar sem, ou como se houvesse alguma retaliação diante de um relacionamento, por exemplo. E aí... Uma prova, né? Então tá, vou Isso. tirar para ver se é verdade.
E aí, acho que não é à toa, né, que a confiança, a primeira característica ali, o que ele traz, eu preciso realmente dar o passo da fé, porque quando eu dou o passo da fé, eu vou além um pouquinho do meu medo, e aí eu vejo que o medo estava vindo porque eu estava apegado àquilo, e não porque eu estava querendo soltar. Né? E aí você compreende porque a percepção ela se inverte um pouquinho. Você começa, que nem ele traz no texto, você começa a ver um pouco fora do seu sistema de pensamento, e aí você já começa a sentir paz. E aí é quando você fala, nossa, é isso que eu tenho que fazer. E você começa a dar mais passos de fé. É bem dentro disso esse desenvolvimento, um resumo assim dos estágios. Bem isso. Obrigado pela colaboração. Sintetizou aqui, João. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário? Bom, pessoal, eu vou encerrando então aqui a gravação. E gratidão sempre a Jesus, Espírito Santo, Deus, ao Cristo, a nós, ao nosso ser real, por não nos abandonar no nosso esquecimento, por trazer isso à nossa consciência.